Esse vídeo nem vai ter abertura porque é sobre notícia extraordinária. Chegou de última hora, agora no final da tarde. Ele não tem abertura, mas fala sobre um encerramento de um ciclo. Fala sobre algo que na brincadeira, na zoeira, eu acabei prevendo que iria acontecer, mas eu devo admitir que nem precisava ser um Sherlock Holmes para prever isso. Aquele primeiro vídeo sobre a seleção brasileira na derrota contra o Uruguai foi motivado pela revolta que o Galvão Bueno demonstrou, que foi, peculiar. Acho que o Galvão Bueno, depois de tantos anos de serviços prestados pelo esporte e pelo jornalismo brasileiro, não precisava passar por aquilo. Mas passou. Acho que a CBF deixou Galvão Bueno full pistola e naquela época eu já dizia que o Fernando Diniz iria rodar da seleção brasileira. Pois bem, a CBF está uma bagunça. O presidente daquela entidade, o senhor Edinaldo Rodrigues, voltou por força de uma liminar emitida pelo STF, ministro Gilmar Mendes, e a primeira coisa que esse homem faz, aos 45 do segundo tempo, para inscrição da seleção brasileira ou do Brasil para a competição olímpica em Paris, caso você não saiba, esse ano tem Jogos Olímpicos, ele mandou, do seu primeiro ato, retornando à CBF, sem eleição, sem colocar um presidente de forma democrática, sem as federações dos estados interferirem tanto no retorno dele quanto na eleição de novo presidente, e ele manda embora o Fernando Diniz. Quero deixar bem claro, mais uma vez, apesar de todas as coisas que eu tenho contra o Fernando Diniz durante a passagem dele para o São Paulo, a culpa não é do Diniz. Porém, eu nunca achei que o dinizismo desse certo na seleção brasileira. Não ia dar certo. Deu certo no Fluminense porque, de novo, a combinação entre veteranos e a juventude funcionou e o Diniz teve um ano para fazer o seu plano dar certo e o plano do Diniz deu muito certo, tanto que o Fluminense foi campeão da Libertadores e foi vice-campeão mundial de clubes. Dito isso, o Diniz não tem culpa. Aliás, torcedor do Fluminense, agradeça aos céus por tudo que está acontecendo, porque, de alguma forma, Gilmar Mendes garantiu a paz de vocês e o pesadelo do São Paulo. Sim, porque o senhor Edinaldo Rodrigues agora quer Dorival Júnior como treinador da seleção brasileira. O próprio São Paulo, nas internas, já disse que vai liberar o cara, mas tem uma multa a ser paga, pelo menos 3 salários precisam ser compensados financeiramente para que a CBF leve Dorival Júnior como treinador. E assim, vai sair treinador, vai entrar treinador, vai chover, vai fazer sol, vem as Olimpíadas, vem a Páscoa, vamos ter eleições no final do ano, e o problema da CBF não é o treinador da seleção. O problema da CBF passa longe de ser o Richarlison Pombo. O problema da CBF passa longe de ser 2 laterais que não são laterais. O problema da CBF, da seleção brasileira masculina e até mesmo da seleção feminina, porque há muitos e muitos anos a seleção feminina não tem apoio, e a gente está aqui discutindo a falência da seleção masculina do Brasil e não fala da feminina, que está lutando há muito tempo para ter futebol digno, para ter apoio, para poder demonstrar o talento que as meninas têm. Então, o problema da seleção brasileira não passa por jogadores, não passa por comissão técnica, não passa por questões que estão dentro de campo. O problema está na organização do futebol, está nesse senhor chamado Edinaldo Rodrigues. Nem a FIFA reconhece o senhor Edinaldo hoje como o presidente da CBF. Nem a FIFA. E olha que a FIFA relativiza algumas coisas meio erradas, né? Vídeo que o Vinícius Júnior passou na Espanha e a FIFA meio que dá uma passada de pano. Bom, a FIFA também tá aprendendo, né? Porque, afinal de contas, presidente da Federação Espanhola dá beijo na boca de jogadoras no pódio sem o consentimento delas, aí realmente fica difícil. Então, o que acontece? Nós não temos um treinador da seleção brasileira. A seleção masculina está sem treinador, deve vir o Dorival Júnior. Porém, enquanto esse senhor chamado Edinaldo Rodrigues estiver na presidência da entidade, a seleção brasileira vai sofrer e vai sofrer muito.
Estou aqui dizendo que serão tempos difíceis para os pachecos e para aqueles que entendem que a seleção brasileira é a melhor seleção do mundo ou que nós temos os melhores jogadores do mundo, mesmo depois de tudo o que está acontecendo. Não vai ser fácil para a pachecada e para a imprensa pacheca nacional. Então, o que podemos fazer? Bom, o ideal seria que Edinaldo Rodrigues não estivesse mais na seleção brasileira. Ou melhor, não estivesse mais na CBF. E eu estou falando tanto em CBF e seleção porque agora eles são um órgão só, uma entidade só, um único corpo sendo gerenciado por um único homem. Isso complica muito a situação de quem vai comandar a seleção brasileira. E, aliás, o Casares, lá, o dirigente de São Paulo, já avisou para ter cautela e para ter um certo respaldo jurídico do São Paulo, inclusive na liberação do Dorival Júnior. Porque, do jeito que a CBF está bagunçada, que garante que a CBF não vai dar o olé no São Paulo e não vai pagar a multa? Então, o que fazer nesta situação? Eu acho que esse é um dos piores momentos que eu vi a seleção brasileira encarar em, sei lá, todo o meu tempo de vida. Eu vou fazer 45 anos no mês que vem. Nunca vi a seleção brasileira numa crise tão profunda. E isso porque, coincidência ou não, nós estamos completando esse ano 10 anos do 7-1, onde, mesmo no meio da zoeira, mesmo no meio de todo o falatório, das piadas que a gente fez nas redes sociais, porque já existia a internet, o Twitter era um lugar muito mais pacífico e divertido, já tinha o YouTube bombando, e a gente fez piada de tudo aquilo. Depois do 5º gol, então, encontramos uma nova métrica para fazer miojo. Quanto tempo você leva para fazer o miojo? O que você precisa como métrica para definir que o miojo está ali no ponto? 2 gols da Alemanha. Basicamente é isso. Então, naquela época que a gente deveria ter parado o futebol brasileiro e fechado para balanço, não. Nós fizemos piada de tudo que a gente estava assistindo, até porque para não doer tanto. Porque se fossem condições normais de temperatura e pressão, se fosse um mundo minimamente normal, nós teríamos quebrado tudo, a revolta seria completa, a CBF teria fechado para balanço e teríamos mudado a filosofia do futebol brasileiro. Mas não. Nós acreditamos que foi apenas um acidente de percurso, uma aberração em desfile, um ponto fora da curva. Não foi. Só foi downhill. O Brasil, desde então, não passa de quartas de final de Copa do Mundo. Do que adianta ganhar Copa das Confederações para depois passar vergonha um ano depois no Mundial? Graças a Deus não tem mais Copa das Confederações, que é uma beleza, né? Porque não precisamos mais ganhar um torneio que não serve para nada. Copa América, então, ganhamos um monte e aí no final a gente não consegue mais ganhar e perde em casa para a Argentina. Aliás, agora que a gente estava... E aí, estava entre aspas, porque essa ideia do Edinaldo Rodrigues em trazer o Ancelotti só serviu mesmo para tentar segurar ele no cargo. Foi a bala de prata dele para se manter como presidente. Era o estelionato esportivo a olhos vistos. E no final, o Ancelotti ainda deu aquela humilhada na CBF, humilhada na seleção brasileira, dizendo para a imprensa estrangeira que aquilo era uma bagunça, totalmente desorganizada. Então, olha, enfim, diante de tudo que está acontecendo, o que me resta dizer é boa sorte para todos nós, porque, caramba, realmente é curioso como 10 anos depois do 7-1, a gente tem o resultado de como o futebol brasileiro está nesta falência, está nessa derrota, está nessa crise nunca antes vista na história deste país. A imprensa pacheca vai ter trabalho daqui para frente, hein? Como defender a seleção brasileira diante de tantos fracassos e diante de derrotas subsequentes. E agora com o Edinaldo Rodrigues de volta à CBF, bagunçando tudo e tornando aquilo tudo mais bórnea. Galvão Bueno tem razão nas críticas. A CBF está mais bórnea hoje.